maravilha de Deus. Aos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Fiquem à vontade, você está na casa do seu Pai, amém? Fique à vontade. Pastor Marcos. A graça e a paz de Cristo a todos, amém? E aí, lindão? Podem se sentar em nome de Jesus. Queridos, confesso que eu me sinto muito honrado em participar, em estar prestando esse culto junto com os irmãos, porque essa família foi um presente de Deus para mim. A gente já teve a oportunidade de fazer várias parcerias aí em vários eventos e toda vez não é diferente, o céu desce ou a gente sobe, sei lá, alguma coisa assim acontece. E hoje eu passei a tarde ali pensando, rapaz, o que eu vou falar, o que eu vou pregar? É sempre assim, a minha esposa fala, toda vez você fala isso, mas é assim que acontece. E eu passei a tarde toda ali no trabalho, né, entre o trabalho, aí dava uma folguinha, eu ia, abria a Bíblia, dava uma pesquisada, preparando um esboço para pregar, para chegar aqui, Deus falar assim, muda. E aí, em alguns minutos ali, Deus me dá uma outra pregação, então eu peço desculpa, eu não tenho costume de fazer isso, mas de mudar a pregação em cima da hora, mas eu tenho o costume de ouvir a voz de Deus. E eu vou ouvir a voz de Deus. E aí a certeza que eu tive de que eu deveria mudar a pregação foi justamente por causa da Stephanie. Quem é escolhido não tem escolha. É a tua pregação, cara. Esse já é cascudo, Deus já fala com ele há muito tempo. Eu creio que a caminhada de vocês, pastores, já é antiga. Eu não conheço, mas eu sei que é uma caminhada antiga. Assim, se a gente fosse colocar, quando a gente fala de grande comissão, por exemplo, só para dizer que eu não li nada daqui, o que eu pesquisei no dicionário, para fazer você entender comissão. Porque quando fala de comissão, pode ser comissão financeira, pode ser comissão para fazer a vistoria de algo, mas comissão nesse sentido aqui é delegar alguém a alguma coisa, é designar alguém para fazer um serviço temporário, para fazer uma missão temporária. O que está acontecendo nessa noite é a designação de pessoas para uma missão temporária. O tempo a gente não sabe. Porque é o que acontece em Mateus 28. Quando Jesus Cristo surge ali, a partir do verso 16, para falar com os seus discípulos, ele vai falar, o texto começa dizendo, olha, e os discípulos se dirigiram para o local ao qual estavam designados, ou seja, já havia um plano estabelecido por Cristo. Já havia algo preparado, olha, no tempo oportuno, vocês estão designados para tal lugar. E Cristo aparece para dar a eles essa diretriz. Toda autoridade me é dada na terra e no céu. Se a autoridade outrora dele era escalonada, poder para curar, poder para libertar cativos, poder sobre as vidas, agora ele tem toda a autoridade. E aí quando a gente lê o texto da grande comissão, alguns se prendem justamente, isso aqui foi para os discípulos, foi na época dos discípulos. Se fosse assim, querido, o evangelho não chegava a mim e a você. Se a grande comissão parasse ali tão somente nos discípulos, simplesmente, foi dada só a vocês, ninguém mais seria comissionado. E o que a gente vê, eu amo o livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro de comissões atrás de comissões. Semana passada nós estávamos ministrando juntos na conferência da PIB de Palmital, cujo tema era escolhidos. O tema está forte. E aí, eu tinha uma outra mensagem de um outro texto. Deus me deu esse versículo para fazer a introdução da mensagem que eu preguei. Eu quero repetir esse mesmo texto para fazer a introdução dessa mensagem. Atos capítulo 9, se você quiser fazer uso da sua Bíblia. Capítulo 9, apenas os versos 15 e 16. Atos capítulo 9,
Quem achou diz amém? Deus vai te gastar, cara. Tu não tem noção do que tu cantou aí agora. Ai de tu se parar. A Europa precisa voltar a queimar por Jesus, queridos. Atos capítulo 9, versículo 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai. Note que ele não perguntou se der, se for possível. Quem é escolhido não tem escolha. Ei, Ananias, vai lá. Tem um cara ali que eu preciso despertar, porque ele é para mim um instrumento escolhido. A diferença é que ele não tem escolha. E ele é escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Fale comigo, gentios. Para os reis, fale comigo, reis. Israelitas, fale comigo, israelitas. Ímpios, autoridades e os da casa. Um escolhido, ele não tem escolha, ele tem que pregar pelo menos para 3 tipos de pessoas específicas que Deus levanta e coloca na direção dele. É Deus quem coloca. A oportunidade vem quando você menos espera e vai embora quando você mais precisa. Deus agora está despertando um homem amedrontado para despertar um cara que outrora era o pior elemento da face da terra naquele período. E esse homem está sendo despertado, designado para pregar para uma classe, para classes de pessoas que talvez alguns não têm oportunidade, outros não têm paciência e alguns jamais desejariam isso. Alguns não têm oportunidade para pregar para reis, para autoridades. Outros não têm vontade nenhuma de pregar para gentios. E alguns jamais terão paciência para pregar para israelitas. Se você é um escolhido, você tem que ter essas 3 coisas: aproveitar a oportunidade, oh Deus, ter paciência e ter desejo por gentios. Sabe, a convivência com essa família da minha parte é curta, mas o curto tempo que eu tenho convivido com eles, Deus nutriu um amor tão grande no meu coração. Às vezes parece que eu sou amigo do Patrick, da família, há anos. Já desse, eu abracei esse cara aqui, cara. Cadê o cara? Eu até falei para a esposa, me confidenciei com a esposa dele: você não fica aborrecida comigo não, mas eu amo teu marido. Sabe, é um carinho que a gente não sabe explicar. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. E aí você vai e canta uma música que eu jamais me atrevi a cantar, porque eu tinha medo, até que um dia Deus me mostrou missões. Porque quando você é chamado por missões, você não tem medo de abrir mão de nada. Você não tem medo de abrir mão de sonhos, de planos, de projetos. Há um desejo no seu coração, e tudo que você mais quer fazer é abrir mão de alguma coisa, abrir mão da própria vida. Quem olha assim, um jovem podia estar fazendo tanta coisa, abriu mão para viver sonhos de um Deus que ninguém vê. Querido, eu não preciso vê-lo para saber que ele é real. Alguns querem ver, eu só quero senti-lo como eu venho sentindo desde algum tempo. O homem agora é escolhido, e quem é escolhido não tem escolha. E agora o Espírito Santo resolve repetir aquilo que Jesus Cristo fez lá em Mateus 28. No capítulo 13, se você der um salto na sua Bíblia, a primeira viagem de Paulo é justamente onde começa a acontecer um comissionamento para esse grupo de pessoas. Um comissionamento para gentios, que muitos não querem, que muitos não desejam. Eu, Deus, que me perdoe, me assentar com o ímpio.
e assentar na roda dos escarnecedores. Como você vai pregar se você não parar na beira de um tanque, de um poço, para conversar com uma certa samaritana? Como? Se você não tiver desejo nisso, é necessário. Melhor do que chegar a hora dos adoradores adorarem em espírito e verdade. Não adianta chegar essa hora se muitas vezes quem precisa estar lá com você não vai estar. Precisa haver desejo por samaritanos. Precisa haver desejo por aqueles que foram rejeitados. Os gentios eram rejeitados naquela época pelos israelitas. Alguém precisava desejá-los. Paulo surge para desejá-los. Capítulo 13, me acompanhe. Eu quero mudar o texto propositalmente. E a minha versão começa dizendo: na igreja, não em Antioquia, na igreja ADM. Oh Deus, na igreja ADM havia profetas. Eu creio que tem profetas aqui, tem mestres nesse lugar. E por isso Deus se faz presente, porque Deus fala através da boca deles. Na igreja ADM, alguns homens, Simeão, Barnabé. Verso 2: enquanto cultuavam, enquanto adoravam ao Senhor, enquanto desprendiam um culto de adoração ao Altíssimo, enquanto prestavam um culto, não enquanto assistiam. Quem vem no culto tem que trazer lenha para queimar, querido. Quem vem no culto não pode vir de mão vazia. Se não tiver nada para queimar, queime você, seja você a lenha. Deixa ele te queimar. Ele não vai te consumir, mas vai arder, querido. No culto, lá na ADN, enquanto eles adoravam, o Espírito Santo resolve dizer, resolve manifestar. E eu creio que ele vem se manifestando, não é de hoje. Separai a mim, a Barnabé e a... para a obra por qual eu tenho chamado. Sabe, querido, a primeira coisa que acontece aqui é que quem é um escolhido, sabendo que não tem escolha, tem que ter certeza do seu chamado, tem que ter certeza de quem o chamou. Ah, foi a junta, foi a agência XYZ, não, foi Deus. Porque há missões que você muitas vezes é agenciado, tem outras missões que você vai por conta da igreja, tem outras missões que você vai é por conta própria, direcionado pelo Espírito Santo. Ah, é uma oportunidade de emprego para alguns, para mim é uma oportunidade missionária. Ah, aconteceu por acaso. Não, não foi por acaso, foi planejado por Deus. Surgiu do nada. Não, já estava designado por Ele. Nada é por acaso na vida daquele que é escolhido. Nada acontece por acaso. É acaso para quem não entende, mas para quem sabe que Deus gera as oportunidades. Eles estavam num momento de culto talvez semelhante a esse. Estavam lá cantando um salmo qualquer, de repente fazendo, ou talvez estivesse na oportunidade, quem sabe nos anúncios, de repente o Espírito Santo resolve se manifestar. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A diferença aqui, a semelhança, melhor dizendo, entre nós e eles é que ambos estão em culto. Eles estavam em culto lá, nós estamos em culto aqui. Mas a hora que o Espírito Santo vai falar contigo, eu não sei. Comigo já falou, querido. Eu não sei o que falta para você entender o que o Espírito Santo quer de você. Mas a diferença é, quando você é chamado, quando você é levantado, quando você é escolhido, você precisa ter certeza de quem o escolheu. Tenho certeza, imagino eu, melhor dizendo, a dúvida pairou sobre você. Será que eu devo ir? Mas agora gravamos CD. Ai, eu estou tão aflito. Fala comigo, Deus. E Deus vai lá e pega dentro de você, meu filho, eu estou falando contigo desde sempre. Você quer uma confirmação? Deus deu. Quem é chamado precisa ter certeza de quem o chamou. Porque sabe, querido, se surgir um desejo no teu coração de fazer algo pela obra e você está em dúvida, peça uma confirmação de Deus. Se Deus não confirmar, querido, não vai. Não faça. Não faça. Ah, mas eu quero tanto. Mas se não for desejo de Deus, não importa nada. Sabe por quê? Quando é desejo de Deus, Ele gera em você tanto o querer quanto a oportunidade de fazer acontecer. Ele gera o desejo em você. Ele é capaz de fazer você ter a motivação certa para fazer aquilo que Ele quer. Quando é dele, querido, é algo
não pode ser rejeitado. Por isso quem é escolhido não tem escolha. Você até luta contra, você evita, você foge, você se esquiva, você tenta entrar num barco qualquer, você tenta ir para longe do seu destino, mas Deus dá um jeito de fazer você voltar para a rota que Ele quer para você. A diferença é que uma coisa é você, ei Senhor, eu vou com a minha própria vontade. Outra coisa é Deus pegar você para levar. Aí dói. Dura coisa é resistir a um desejo de Deus, querido. A primeira coisa que eu vejo aqui é que esses homens têm certeza. O Espírito Santo fala: separai-me. O texto vai continuar. Eles jejuam, eles oram, eles impõem as mãos, eles deixam tudo para partirem. E assim então são enviados pelo Espírito Santo. Olha só, na minha versão alterada, nesse exato momento, o texto diz que assim eles foram enviados e desceram ao Rio de Janeiro para ir para o aeroporto. Chegando lá, voaram em direção à Europa. Lá estão eles indo para uma terra que talvez nunca conheceram. Uma terra de novas oportunidades, sim, mas uma terra estranha, de um povo com costumes diferentes. O texto vai dizer que eles agora estão transitando, chegam a Salamina, anunciam a palavra de cara, porque independente de qual seja o motivo para você ir, o motivo de Deus sempre é a pregação da palavra. Eu tenho que entregar o currículo rápido na empresa X, mas a oportunidade de pregar a palavra é única, não desperdice. O desejo deles sempre é o mesmo: pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui é que eles sabiam que tinham que sair. Qual era o trajeto? Só Deus sabia. A segunda coisa, além de ter certeza de quem é que me chamou, é saber que esse quem me chama traça o curso pelo qual eu vou trilhar. Por mais que você faça planos, eu quero conhecer isso, quero conhecer aquilo, Lisboa, não sei o que, Deus vai levar você nos lugares que Ele quiser levar. Talvez vai alterar totalmente a sua rota. Eu tinha tantos planos de conhecer a cidade do Porto ou qualquer outro canto. Eu queria conhecer a mar, eu queria mergulhar. Não, filho. Entra aqui nesse convento aqui, prega para esse padre. Entra aqui, ó. Quem vai traçar a rota para vocês, querido, é Ele. Por mais que você tenha planos, a segunda coisa que um escolhido que não tem escolha precisa saber é que quem traça o curso desse destino é Deus. Talvez você tenha feito tantos planos, quer viver na mão de Deus, quer ser direcionado por Ele, mas traça os seus próprios planos. Já reparou que nada tem dado certo? Deus, toma aqui o mapa, me direciona, me guia, seja o meu GPS, seja a minha bússola, seja o meu Waze espiritual, me direciona para onde o Senhor quer. Ei, querido, faça isso e você vai ter mais sucesso. O texto continua, e agora eles atravessam a ilha toda até Pafos, acham um judeu chamado Bar Jesus, ou seja, alguém que tem nome de crente, parece crente, se assemelha com crente, mas é mago e falso profeta. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, deixa eu pular aqui fora da mensagem. Pior do que um ímpio, um incrédulo, um debochado é um falso crente, querido. É a hipocrisia de um falso crente. Arrota a santidade, quer pregar a Bíblia para você, mas envergonha a palavra de Deus todas as oportunidades que tem. Sabe, na igreja ele se senta que nem crente, até dizima. Quando tem oportunidade, já entreguei o dízimo mesmo, já estou garantido esse mês. O devorador não vai tocar na minha casa. O fato do devorador não tocar na tua casa não quer dizer que o inimigo não venha tocar na sua vida, querido. Me desculpa, mas eu não guardo para amanhã o que Deus manda entregar hoje. Ainda está tempo, querido. Sabe, esse homem teve a oportunidade, esse falso crente, esse falso profeta, guarda aqui no pensamento. Você precisa entender uma coisa: no meio da sua jornada,
vai se levantar os opositores da fé. O cara tem nome de crente, fala que nem crente, mas está impedindo uma autoridade de ouvir a palavra de Deus. Diz o texto que o procônsul, o rei, a autoridade, ele foi escolhido para gentios, autoridades, reis e israelitas. Deus começa a cumprir o propósito na vida de Paulo, gerando ele a oportunidade de pregar para uma autoridade, alguém que provavelmente vai abrir as portas para que ele possa pregar para o maior número de pessoas. Não desperdice a oportunidade de pregar para um deputado, para um vereador, para um governante qualquer que surja. Talvez você nunca mais terá essa oportunidade. A autoridade aqui está desejosa de ouvir a palavra de Deus. Era um homem sensato. Ele chama, ele convida. Ei Paulo, ei Barnabé, vem cá. Ei Patrick, toca. Como é que é aquela música mesmo? Canta para mim, eu queria ouvir de novo. Eita, a mensagem sendo pregada através da canção. Deus te deu uma ferramenta talentosíssima, cara. A voz e a habilidade de tocar. E é justamente as ferramentas que mais abrem oportunidades. Quem não se rende a um violão bem tocado numa praça qualquer? É só uma ideia. É só uma ideia, querido. Está em terra estranha, ninguém te conhece. Eu passo no centro do Rio, as pessoas que estudaram comigo na Vila Lobos. Um dia desse eu encontrei uma menina, ótima compositora, mas aí, Thaís Feijão, fazendo arranjo no centro da cidade, por alguns trocados, divulgando a sua arte. Imagine você com a mesma lógica: eu vou divulgar a minha arte enquanto Jesus Cristo divulga o céu para essa galera. Oportunidades virão. Oportunidades virão. Mas no meio dessa oportunidade, saiba de uma coisa: se levantarão opositores. E o pior de tudo é que às vezes a pior oposição vem de quem deveria dar mais apoio. A oposição vem sempre de quem deveria ser o primeiro a te apoiar. O texto diz que esse cara, esse mago, esse falso profeta, ele se opunha veementemente a Paulo e a Barnabé, procurando desviar o procônsul da fé, fazendo o papel de Satanás. Ei, querido, se não for com você, deixa passar, mas se for contigo, veste logo e toma um jeito enquanto é tempo. Para de querer agir da mesma forma como o diabo. Ele já tem o emprego, é dele. Larga isso pra lá, querido. Para de ser oposição. Para de ser do contra. Antes que seja tarde demais. Antes que o homem de Deus tenha que tomar uma posição. Porque a quarta coisa que eu vejo nesse texto é que Paulo, quando percebe, ele precisa se posicionar em autoridade. Quem é escolhido não tem escolha. Em certos momentos, por mais que seja, é da mesma fé, é da minha igreja, é da igreja XYZ, é autoridade, é diácono, é presbítero, é pastor. Em alguns momentos você vai ter que se posicionar com a autoridade que Cristo te deu, para chegar e repreender. E olha que a fala não é doce não é, irmãozinho, não faça isso, não. Eu gosto que a minha Bíblia, eu só consigo ler assim: Deus dando 5 dedos na cara. E ele disse: ô filho do diabo, cheio de todo engano e toda maldade, inimigo da justiça, não cessará de perverter os caminhos retos do Senhor. Não foi uma palavra doce não, querido. Não foi algo agradável não, mas foi algo necessário. Na sua caminhada haverá o momento de se posicionar para falar aquilo que é necessário. Autoridade. Quem é chamado, quem é escolhido tem que se posicionar. Paulo se posiciona, repreende e sentencia. Agora a mão do Senhor está contra você. Verso 11: imediatamente uma névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Ficou cego. Sabe, querido, é bonito, é forte quando a gente vê isso direcionado para o outro.
O problema é a gente ter o entendimento de que isso é direcionado por Deus, dando uma oportunidade de mudança. A oportunidade vem quando você menos espera e vai embora quando você mais precisa. A história segue. Paulo e seus companheiros, eles agora começam a navegar para tudo quanto é canto. Vira a página. Vamos avançar que a hora não espera ninguém. A quinta coisa que eu vejo nessa história, nesse capítulo 13, é que quem é escolhido precisa ter paciência com os da mesma fé, ou com os simpatizantes da fé. Se outrora ele teve que ter desejo de pregar para o procônsul, agora ele tem que ter paciência para pregar para os israelitas. O verso 16 começa dizendo: então Paulo se levantou e pedindo silêncio com a mão, sendo educado. Ei, calma, deixa eu falar, calma. Pedindo silêncio, ele então começa a dizer, e o seu discurso inicial é: homens israelitas, e vós que temem a Deus. Ele faz questão de identificar o público para quem ele quer se dirigir. Em algumas situações você vai ter que chamar uma galera à parte, talvez. Sabe, porque em alguns segmentos que a gente anda por aí, existem igrejas para mais de metro. Mas eu posso contar no dedo quantas igrejas têm desejo de ir para a Amazônia, para o sertão, para os ribeirinhos, para os quilombolas. Essa semana estava uma enquete na rádio, acho que era, não sei se era Melodia, não sei, eu dificilmente presto atenção nesse debate, porque às vezes é mais guerra do que qualquer outra coisa. Mas o título desse eu achei interessante. Terá a igreja perdido o desejo de ir aos confins da terra? Porque você vai em alguns lugares, tem 5, 7 igrejas, às vezes na mesma rua, se for uma rua longa. Se a ideia da igreja é alcançar os perdidos, eu imagino que tenha perdidos nessa mesma rua, mas será que não tem perdidos no sertão? Será que não tem perdidos nos ribeirinhos? Será que não tem perdidos nos quilombolas, nos lixões da vida, nos aterros sanitários? Sabe, querido, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no aterro sanitário. Eu tive a oportunidade. E a coisa mais lamentável, porque você fica deprimido de não poder fazer alguma coisa assim emergencial. Chega a ser frustrante a impotência que você tem, mesmo sendo temente a um Deus potente. Quando você vê a realidade de algumas famílias, você percebe, precisa ser implantada uma igreja aqui urgente. Não uma igreja que vise lucrar com os dízimos alheios, mas uma igreja que vise doar salvação para essas vidas, oportunidade para essas vidas. Sabe, Paulo aqui agora, ele está tendo que ter paciência, porque ele precisa fazer toda uma lembrança, rememorar a história desse povo. Por isso que às vezes é necessário ter paciência, porque as pessoas vão querer debater Bíblia com você, história bíblica. Não porque no meu tempo, não porque no tempo do meu avô, não porque no tempo do tempo. Querido, não importa o tempo de quem era, importa o tempo que é hoje. E hoje é o tempo do Espírito Santo, é o tempo emergencial, é o tempo que não dá tempo para perder tempo, querido. Sabe, as pessoas vão querer debater e você vai precisar ter paciência para isso, porque são importantes. Afinal de contas, foi levantado também para falar aos israelitas, aos da casa e aos simpatizantes da casa. Sabe, às vezes você, no seu trabalho ou na sua faculdade, pessoas querem falar contigo sobre Deus, sobre salvação. Só que as pessoas querem degladiar, querem debater opinião. Isso é vã discussão. Eu lembro uma vez na faculdade que uma jovem, ela chegou a me questionar sobre a questão do dízimo. Era da Assembleia de Deus. Ela, porque o dízimo, mas é do bruto, é do líquido, é isso, é aquilo. Eu falei, olha só, sabe qual é o problema de nós crentes? A gente fica se preocupando com o quanto devemos dar, quando na verdade a gente deveria se doar.
Porque Barnabé, quando é levantado para a obra missionária, diz no capítulo 4, verso acho que 32, que ele vende tudo que ele tem. A única coisa que ele tinha era um terreno. Ele vende e deposita tudo aos pés dos apóstolos, porque ele quer viver a obra missionária e não da obra missionária. Existe uma diferença muito grande. Não, porque eu vivo da obra. A questão toda é se você vive a obra. Sabe, Paulo precisa explicar para esses irmãos algumas questões, alguns pormenores, e isso requer paciência. Eu tive que ter paciência com ela. Ela estava debatendo com uma outra pessoa. Não, porque tem que ser do grupo, tem que ser do link. Então eu falei assim: quem se preocupa em se doar do que é, não se preocupa em doar o que tem. Quando a sua preocupação é doar quem você é, o que você tem vai junto, querido. Já não é mais seu. O talento já não é mais seu. A habilidade já não é mais sua. O jeito de falar ou a maneira de se posicionar já não é mais seu. Não é. Os talentos que você tem vai junto, porque você resolveu se doar. E Deus aproveita muito mais a oferta que você é do que a oferta que você dá. Sabe, você vai ter que ter paciência para explicar isso às pessoas. São israelitas, são pessoas importantes. Eu não sei por que eu entrei nesse segmento, mas Deus sabe, e você também sabe. Então recebe, e é bom que você aceite, porque é Deus falando com você. Eu não sei a sua realidade, eu sei a realidade do Espírito Santo. É emergencial. Muito me alegra o coração, que eu lembro da última vez, a igreja ainda estava em obra, essa parte aqui ainda não estava feita. E hoje eu entrei aqui, que tão bonito. É bonito quando você vê o resultado do penoso trabalho, porque é penoso. Fica assim meio cuti-cuti, né? Fica agradável. Saca, que lindo. Isso é graças ao que você é, não o que você tem, querido. Não pense que você está patrocinando isso aqui com o seu bolso. Você patrocina isso aqui com a sua oração e com o seu coração. É o coração voltado para Ele que patrocina isso. Porque o Deus que eu sirvo é Deus de ouro e prata, não Deus de real, dólar ou euro. O que tem patrocinado essa obra, essa igreja com construção e com viagem missionária é muita oração e corações fervorosos. Por isso que há uma necessidade de você entender que enquanto você queima, o fogo não se apaga. Enquanto você arde, a chama se alastra. Precisa ter paciência. Verso 38, ele diz: irmãos, ficai sabendo que por meio de vós, por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. Paulo teve que ter uma paciência do versículo 16 até esse momento, no verso 38, para poder comunicar o que ele queria falar de fato. Diferente de quando ele vai falar com o ímpio ele senta e começa a falar abertamente: o evangelho é isso, Jesus é assim, pá, pum, não tem meio termo. O ímpio, ele está cedendo. Quem tem sede, querido, não se preocupa com algo que está sendo ofertada, se preocupa em saciar a sede para não morrer seco. Agora, quem não é saciado pela água correta, sai bebendo qualquer tipo de água. E aí, na hora que a água é oferecida, eu preciso explicar por A mais B que essa água foi filtrada, tratada, gelada, armazenada. Eu tenho que explicar os pormenores. Você não aproveita a oportunidade que Deus te dá por causa de pormenores. Essa é a paciência que tem que se ter com os da casa. Sabe, quando eu estudei sociologia econômica, a gente tem uma linha de segmento entre escassez e satisfação. É assim que é definido o preço das coisas. Tudo aquilo que te é escasso custa mais caro. O que você tem em abundância, é barato. Qualquer um pode plantar um alface em casa, não pode? Barato. O kiwi tem época certa, né?
Se você entendeu a conexão, pega rápido. Sabe, quando qualquer coisa te é ofertada, quando qualquer palavra, quando qualquer mingau mastigado te é oferecido, você tem abundância. Mas quando é uma palavra velada, secreta, dada direto pelo Espírito Santo, isso te custa caro. Isso te custa caro, querido. É um preço a se pagar. Deus tem revelado grandes coisas a alguns nesta casa, porque há um preço a se pagar. Porque certas revelações vindas do Senhor têm sido escasso no meio do evangelho. Tem muito mingau mastigado, tem muita palavra de oba-oba, tem muita também. Mas quando é uma palavra direcionada do Espírito Santo, isso custa caro. Sabe, às vezes você tem que se desprender de tudo que você tem para receber. Eu recebi essa palavra agora. Eu passei 8 horas do dia debruçado sobre Mateus 28, olhando, analisando, preparei tudo e tudo bonitinho. Eu quero falar sobre Mateus 28. Como é bonito esse texto. Eu paguei um preço hoje no meu trabalho para poder estudar algo que Deus chegou, colocou de escanteio. Filho, eu tenho um melhor para você aqui, ó. Toma, fala essa palavra. Isso está me alimentando, está alimentando o meu coração. Se eu fosse falar o que eu preparei, eu ia falar de mim mesmo, porque fui eu que preparei, eu estudei. Mas o gostoso é quando Deus te dá aquela melodia, aquele arranjo, aquela ministração usada. Quando você não planejou, simplesmente veio a boca e... Como é gostoso. Sabe o que está acontecendo? É que agora Paulo está falando, depois de ter dado essa volta toda, Paulo resolve explicar os versos 38. Ei, irmãos, fiquem sabendo que é por meio dele que a vocês é anunciado o perdão dos pecados. E por meio dele, todo o que crê é justo, é justificado, melhor dizendo, de todas as coisas. E de todas as coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Sabe o que a sua religiosidade não deu para resolver? Sabe o que o seu terno bem alinhado não pôde fazer? O seu sapato bem lustrado, as suas vestes, sabe o que você não pôde fazer por você mesmo? Ele tem feito por você. Porque assim, você consegue tirar um amarrotado da sua roupa, mas só Ele pode tirar um amarrotado do seu coração, querido. Sabe, aquele que está entranhado na sua alma, que te acompanha, só Ele pode tirar. A questão toda é que muitas vezes a gente tem que explicar pormenorizadamente, até que você confie o suficiente para abrir o coração. Ei, Jesus, pode limpar, passa o meu coração, limpa a minha alma, arranca isso que está aí, porque eu já não aguento mais. Eu não consigo resolver por mim mesmo. Pregar para da fé é difícil. Pregar para crente é a melhor coisa que tem. Mas tem que ter paciência. Quem é pastor de igreja sabe do que eu estou falando. Tem que ter paciência. Muitas vezes tem que fazer gabinete. Quando queria resolver outras coisas, podia estar no campo, mas eu tenho que resolver o mesmo gabinete. Oh, Jesus, quero avançar, mas deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Sabe, querido, quando você ocupa a liderança para resolver os mesmos problemas dos quais você não quer se livrar, você impede que o evangelho avance para quem ainda nunca ouviu falar. Sabe, o tempo que a gente às vezes, me desculpa a sinceridade, pastores, me perdoem, mas o tempo que a gente às vezes perde em certos gabinetes que são de uma lógica, quando a gente para analisar, é tão desnecessário isso. O Caio poderia sair da bateria e resolver isso pra gente. Eu tive que parar um casal de missionários para resolver algo tão simples, quando na verdade você deveria ser ajudador dessa obra. Você às vezes acaba sendo opositor a ela, porque é um tempo que a gente gasta, não perde. A gente nunca perde tempo quando se fala do evangelho. O tempo que a gente gasta com alguém da casa, a gente deixa de investir em alguém que é de fora. Aprenda uma coisa: Deus não quer chamar você para gastar as gloriosas bênçãos do Senhor. Ele quer te chamar para investir as ricas bênçãos que Ele deu a você lá fora.
Deus está chamando investidores. Investidores no reino, investidores de tempo, investidores de talento. Há tanta coisa para você fazer, querido. Você não tem noção. Senhor, eu preciso avançar. Avança comigo, verso 42. Quando iam saindo, ou seja, depois de terem explicado tudo isso, falado com os israelitas, ele falou com as autoridades, falou com os da casa, mas falta um grupo daqueles que precisam ser desejados. Ele então roga-lhes que o povo agora começa a rogar que eles repetissem a mesma palavra do sábado. Sabe o que eu vejo aqui quando alguém é escolhido? Ponto 6. Quando alguém é escolhido, vidas desejam aquilo que você tem. As nações desejam aquilo que você é, porque há uma essência diferente em você. Ah, mas é a mesma canção. É a mesma canção, canta pra mim. Sabe, quando você bota o mesmo... Já falei pra você, né? Deixa eu confidenciar pra igreja agora, que a igreja não sabe. Vocês não sabem, essa é a terceira vez que eu venho pregar aqui. Por aí, né? Terceiro ou quarto. Foi um culto radical, hoje foi a quarta, né? Mas esses caras viajam comigo direto. O CD está a ponto de fazer um furo, de tanto que eu ouço. Porque quando é algo bom, quando você identifica que é algo vindo de Deus, você não quer parar. Eu não vou parar. Você não quer parar, você quer ao vivo. Repete para mim de novo essa palavra. Repete de novo para mim isso. Quem é sabe. Quem é sabe. Quando a coisa é boa, você quer ouvir de novo. O povo está desejoso porque o que eles estão dando, o que Paulo está fornecendo, não é um mingau mastigado, é um alimento novo, renomado, mas é o mesmo prato, mas tem um tempero diferente. Mas de novo a mesma coisa, mas tem um algo a mais. Deus sempre te surpreende. A Bíblia é a mesma. Essa palavra, não sei se você já ouviu outras vezes, mas você já ouviu tanto que Davi vence Golias e Deus sempre te surpreende. Não importa o ingrediente que é usado, não importa a receita em si. Deus sempre te surpreende e você sempre deseja mais. Você come a mesma coisa e Deus sempre te surpreende, fazendo você desejar mais. O povo está desejoso. A sexta coisa que acontece quando um escolhido que não tem escolha, quando ele está direcionado por Deus, é ele saber que aquilo que Deus dá através dele vai ser desejado de novo. Talvez as pessoas no primeiro momento não vão dar tanta importância a algumas coisas que você fizer. Mas quando ouvir de novo, elas vão ficar, rapaz, toca de novo, canta de novo. Como é que é aquele trecho? Como é que é aquela palavra? Como é que é aquele versículo que você usou? Deus coloca desejo nas nações. Paulo agora ouve do povo. Repitam essas palavras no sábado seguinte. E olha só que interessante. Verso 43. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios, olha, os da casa que você precisa ter paciência, e os gentios que não eram desejados por muitos. Os judeus e os gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. Agora, no sábado seguinte, o culto nunca é igual ao outro, querido. Uma apresentação musical de vocês nunca é igual a outra. Deus tem uma particularidade. Eu me atrevo a dizer que eu acho que Deus, ele confirmou. Se não me engano, quando eu conheci vocês faziam um movimento de rua. Eu fazia. Foi uma vez. Foi o Yeshua Movement. Não, na verdade eu não te conheci no Radical. Você entrou em contato comigo, me chamando para pregar num evento aqui. Aí você falou, eu te conheci no Conaban. Foi no Conaban. Isso. E você falou assim, poxa, o Gabriel me chamou para ministrar lá, você vai pregar. Aí você falou que tocava a cultura do reino, não sei o quê. Né? Eu falei, opa, beleza, conheço, vamos junto. E aí de lá, o coração ardeu e é o que tem. Mas olha só que interessante. No sábado seguinte, quase toda a cidade se
investir a semente certa e ter paciência com uns, coragem para aproveitar as oportunidades com outros e desejar os indesejáveis, as tribos urbanas. Sabe, para muitos o movimento de rua, isso é oba-oba, isso é coisa dessa juventude que está desregrada. Eu tenho ouvido muitas besteiras por aí. Mas são pessoas que estão desejando aquilo que é indesejável. Porque muitos não querem abrir mão do conforto da cadeira e do ar, porque tem que ficar no ar livre em pé, suando, passando vergonha, ou na chuva. Desculpa a sinceridade, mas de cada 10 pessoas, talvez 2 ou 3 dão um nome para um ar livre. 5 dão desculpas e as outras não falam nada. É desse jeito. Eu sou crente desde criança. Eu ia para o ar livre com meu avô. E eu sei do que eu estou falando. Eu via na pele. Marcava 15 horas. 15 horas eu estava lá na igreja esperando. 15, 15, 15, 20, 15, 30, 15, 45. Vamos nós, meu filho, vamos. Meia dúzia de gato pingada, uma caixa, um microfone. Estamos lá anunciando a palavra de Deus. Mas ele nunca deixou de fazer. É por isso que eu não recrimino quando eu passo na central, quando eu passo em qualquer lugar e está lá o exército de um homem só. O exército de um homem só para nós, mas há uma multidão com ele. Você nunca vai entender o que Deus está fazendo através de alguns que você julga desorientado. Paulo agora ele está colhendo algo que ele plantou, querido. Quase toda a cidade parou para ouvir a palavra de Deus. Quando você tem a semente certa, quando você aproveita as oportunidades, Deus ele faz com que o povo, haja uma grande conclamação. Já pensou? Tu vai e muda Lisboa, muda Portugal inteiro, não sei. Nunca sei, não me atrevo a tentar prever o que Deus vai fazer. Mas uma coisa, eu preciso te alertar, a partir do verso 45, acompanha aí. A sétima coisa que o escolhido tem que entender, que será preciso encarar a inveja de alguns. Se existem opositores que impedem que a palavra seja pregada, existem aqueles que colam do lado. Poxa, que glória, que bênção. Tinha que ser comigo. Tinha que olhar. Por que só ele? Por que só ela? Só ela que faz esse passe. Só... Desculpa, querido, mas é assim. Eu não estou aqui não, mas o Espírito Santo está, querido. O Espírito Santo está. Só chama ela, tudo é ela. Parece até que só tem ela. Tudo é ele. Está aqui, querido, verso 45. Mas vendo as multidões, os da casa encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Os da casa, querido. Cuidado com os da fé. O pior povo que tem é o crente. A pior raça que tem é a raça de crente. Eu posso falar porque é da minha raça. Eu não posso falar da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, nada disso. Mas de crente eu posso falar. Ah, mas você não é dessa igreja. Não sou dessa igreja, eu sou da igreja de Cristo. E aonde Cristo estiver, é a minha igreja. Cristo está aqui? Então é minha igreja. Eu posso falar. Eu sou da igreja do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui? Então eu posso falar. Eu não guardo para amanhã, querido. Amanhã pode ser muito tarde. Hino 259 do cantor cristão. Sou batista. Não se engane, eu sou batista. Minha igreja é tradicional, mas eu sou integral, querido. Eu sou total flex. Eu não prendo, não me privo a nada. Meu pastor sabe. Sou perturbado, mas ele me entende e me aceita. Porque ele também é meio perturbadinho. Ele pensa que me engana. Mano, sim. Pensa que me engana. Meu Deus, isso está sendo gravado não, né? Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Agora já foi. Não vou pedir para editar não, já foi. É preciso encarar a inveja de alguns. Mas vendo a multidão, os judeus se encheram de inveja. Larga isso, querido, não é para você não. Verso 46. Então Paulo e Barnabé falaram com eles corajosamente. Vai ter que ter coragem, peito para lidar com essa gente. Chamar no canto, dar um abraço, pagar um salgado na cantina, se lá tiver. Fazer um gabinete.
Era necessário que primeiro fosse pregada a palavra, a voz. Mas vendo que vocês rejeitaram, ele veio para os seus e os seus não receberam. Você teve a oportunidade. A oportunidade, vou falar mais uma vez para você gravar, vem quando você menos espera e vai embora quando você mais precisa. Depois é tarde demais. A oitava coisa que você precisa entender é que Deus que te fez o chamado lá no primeiro versículo, no segundo, terceiro versículo, é o Deus que vai confirmar o seu chamado ao longo do tempo. No verso 47, ele então confirma, ele te dá a certeza da missão, porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Pregou para autoridades, pregou para israelitas, e aqui ele está pregando para gentios. A visão de Deus está se cumprindo na vida de um homem que entendeu que não tinha escolha. Você não tem escolha, você terá oportunidade. Se a sua escolha foi Deus, mas eu escolho Deus, ele vai gerar oportunidades para você, gastando você, ai de você se parar. E por último, querido, a última coisa que você precisa entender é que após isso, quando você cumpre esse ciclo de Deus, aproveita as oportunidades para pregar para a autoridade, gera paciência no seu coração para poder pregar para os da casa, e passa a desejar os indesejáveis. Deus então ele fará você contemplar a concretização do plano dele. Verso de número 48, ouvindo isso, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, e a palavra do Senhor divulgava-se em toda a região. Isso é a contemplação do plano de Deus. Você não tem a mínima noção de onde isso vai parar, mas você sabe onde está começando. Começou no ventre. Começou no ventre, começou com uma igreja. Levante-se, querido, vamos adorar a Deus. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos seus pés. Sim, Deus. Eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Segura só um pouquinho. Presta atenção numa coisa, querido. Talvez você ache assim: poxa, pastor, o senhor bateu hoje, o senhor macho... Bati, querido. Se você entendeu assim, bati. Para alguns eu tenho certeza que eu fiz carinho. Para outros eu confortei. Para outros eu motivei. Eu não sei o que Deus gerou em você através dessa mensagem. Mas se você entende que é um chamado, não para o Patrick, não para o pai dele, não para esta família, mas é um chamado para você, se começa a surgir em você um desejo ardente de se entregar para um chamado missionário, pastor, eu não sei o que, não precisa saber não, querido. Ele só quer disponibilidade, o resto é com ele. Durante esse louvor você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar, como quem diz: eu não vou parar, eu vou até lá. Se é lá que Deus quer que eu vá, se é lá que Deus quer que eu queime, eu vou até lá. E você vai sair do seu lugar para vir queimar aqui no altar. Segue. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Não para aquilo que Deus começou a queimar, deixa queimar. Vem queimar, deixa queimar. Vem queimar por ele, deixa queimar. Tenho fogo cerrado em meu peito. Eu tenho, por isso eu tô aqui. Que não me dá descanso. Ele vai continuar te incomodando. Ele vai continuar te incomodando, te comovendo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que
que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Segura de novo. Sabe, querido, isso me faz lembrar quando Deus ele chamou, quando ele comissionou Moisés. Olha só que interessante. Eu já preguei isso em alguns lugares, eu quero só mencionar essa parte. No meio do nada, no meio de um local caótico, Deus faz um arbusto qualquer começar a arder, começar a inflamar, começar a desprender chamas dele, porém essas chamas não o consomem. Aquilo chama a atenção de Moisés de uma tal forma que Moisés não se aguenta. Ele tem que ir até lá para ver essa maravilha. Sabe, eu fico imaginando se esse arbusto tivesse vontade própria e escolhesse não arder no meio do deserto, no meio do caos. O maior libertador da história dos hebreus não teria surgido, porque um arbusto por vontade própria não quis permitir Deus queimá-lo. Querido, em outras palavras, quando você impede que Deus queime através de você, você talvez impede que os maiores libertadores de vidas nessa nação surjam. Você bloqueia não apenas a salvação de uma pessoa. A Bíblia diz que aqueles que se convertem, aqueles que se rendem ao Senhor, encobrem uma multidão de pecados. Em outras palavras, quando você se rende ao Senhor, Ele é capaz de fazer você atrair multidões por causa às vezes de uma única pessoa. E sabe qual é o mais espantoso? É que as pessoas não se dão conta que um arbusto era uma árvore qualquer no meio do nada, que entrou para a história porque Deus simplesmente queimou nela, ardeu nela, manifestou-se nela. Ela não precisou fazer mais nada, ela só precisou permitir: ei Senhor, eis-me aqui, se me queima, consuma a tua glória em mim. Querido, isso me deu uma crise na época que eu estava estudando para pregar essa mensagem. Eu preguei aqui em Boa Esperança, no Pastor Paulo. Isso me deu uma crise tão grande que eu fiquei pensando: cara, se um arbusto foi capaz de atrair Moisés, e Moisés libertou um povo, e esse povo fez com que o evangelho chegasse até nós, porque a salvação foi para eles. Se eu perder por um arbusto, eu vou ganhar de quem? Se eu perder para o arbusto, se eu deixar de queimar como o arbusto queimou, eu vou ganhar de quem? Isso me deu uma crise. Eu nunca mais perdi uma oportunidade. Toda vez que Deus me comissiona, me comove, me convoca para ir à frente, porque eu entendo que o altar, o fogo desce por aqui. Eu venho, eu me direciono ao altar, porque eu quero continuar queimando. Eu não consigo entender a sua lógica, mas a lógica que você diz para mim é: eu prefiro perder essa oportunidade, diferente do que o arbusto teve. Se você não ganhar do arbusto, querido, tu vai ganhar de quem? Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Não deixa queimar, deixa queimar. Não deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. São seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar. E nada me separa desse amor, nada vai me tirar de ti, Senhor.